Bom, vamos agora resolver uma questão de interferência de ondas sonoras. Está no capítulo 17 do volume 2 de Fundamentos de Física de do Halliday e Resnick, na 10ª edição. A questão diz: a figura 1739 mostra duas fontes pontuais, S1 e S2, que emitem sons de comprimento de onda lambda igual a 2 metros. As emissões são isotrópicas e em fase. A distância entre as fontes é d igual a 16 metros. Em qualquer ponto P do eixo X, as ondas produzidas por S1 e S2 interferem. Se P está muito distante, X é aproximadamente infinito, qual é a diferença de fase entre as ondas produzidas por S1 e S2 e qual tipo de interferência que as ondas produzem? Suponha que P é deslocado ao longo do eixo X em direção a S1. A diferença de fase entre as ondas aumenta ou diminui? A que distância x da origem, as ondas possuem uma diferença de fase de meio lambda, 1 lambda e 1,5 lambda. Bem, gente, para resolver essa questão, a gente vai levar em conta o seguinte: essas ondas, elas na sua origem, né, na fonte S1 e S2, elas estão em fase e possuem o mesmo comprimento de onda. E aí o que é que acontece? A diferença de percurso dessas ondas, né? Então você vê que, por exemplo, a onda 1, ela percorre essa distância aqui, desenhada em verde, essa distância que eu vou chamar de x. Já a onda 2, vamos colocar em rosa, ela percorre essa distância aqui, que eu vou chamar de uma distância S. O fato é que existe sim uma diferença de percurso, certo? Entre a onda que sai de S1 a P e a onda que sai de S2 até P. E a diferença de percurso é essa distância aqui que eu vou chamar de ΔL, ok? Existe uma forma que a gente pode calcular ΔL, essa diferença de percurso ΔL pode ser calculada como sendo S menos X, certo? Onde S, como você percebe nesse triângulo aqui retângulo, o triângulo S1P, S2, S é a hipotenusa desse triângulo S1, S2P. E, portanto, S pode ser escrito, né, como sendo raiz de x2 mais d2, ok? Que são os lados desse triângulo, ok? Esse triângulo S1, S2P, ok, gente? Então, essa diferença de percurso ΔL, que eu posso escrever como sendo raiz de x2 mais d2 menos x, essa diferença de percurso é que vai fazer com que essas ondas fiquem defasadas ao chegarem no ponto P. Se essa diferença de percurso for múltiplos de lambda, então essas ondas vão chegar lá em fase. Se for múltiplos de meio lambda, então elas vão sofrer uma interferência destrutiva, porque o pico de uma vai corresponder ao mínimo da outra. Essa é a ideia. Então vamos lá às perguntas. Na letra A pergunta é o seguinte: se o ponto P está muito distante, ou seja, P está num ponto X que é aproximadamente infinito, qual é a diferença de fase entre as ondas produzidas por S1 e S2? A diferença de fase vai ser zero, certo? Porque à medida que P se aproxima do infinito, essa diferença de percurso ela vai ficando cada vez mais desprezível, concorda? E aí, portanto, o ΔL tende a zero quando x tende a infinito. Certo? Porque aí você vai ter uma diferença de percurso cada vez mais desprezível, levando em conta o percurso da onda que sai de S1 até P e o percurso da onda que sai de S2 até P. Então, no final das contas, a diferença de percurso vai ser desprezível e, portanto, a diferença de fase das duas ondas vai ser desprezível. Então, tá aqui a resposta da letra A diferença de fase é zero, se P vai para o infinito. Na letra B, a pergunta é: qual é o tipo de interferência que as ondas produzem nessa situação? Se a diferença de fase é zero quando P vai para infinito, então o tipo de interferência vai ser construtiva. O pico de uma onda vai estar alinhado, vamos dizer assim, com o pico da segunda onda, de forma que essas duas ondas se somam, formando uma onda com amplitude maior, né, com amplitude dobrada. Então, é uma interferência construtiva. E aí, nas letras seguintes, ele quer saber exatamente a diferença de fase, né? Ela aumenta ou diminui? E a que distância x da origem essas ondas devem... a que distância x da origem as ondas possuem uma diferença de fase de meio lambda, 1 lambda e 1,5 lambda. Bem, para a gente responder
quando aqui distância x, a diferença de fase corresponde a meio lambda, a gente teria o seguinte. Vamos primeiro responder a letra D aqui. Quando é que, né, essas ondas possuem uma diferença de fase de meio lambda? Uma diferença de fase de meio lambda corresponde a um ΔL, uma diferença de percurso de meio lambda. E aí é só substituir na expressão meio lambda, como sendo o valor de L, igual a raiz de x mais D2 menos x, certo? O lambda é dito no enunciado que vale 2. O x é o que a gente quer encontrar, o D vale 16. Ok? Menos x. E aí você fica com essa equação. 1 igual a x2 mais 16 elevado a 2, raiz, menos x. E aí você pode passar o x para o outro lado, fica x mais 1 elevado a 2 igual a x2 mais 16 elevado a 2, não é isso? E aí dá para abrir aqui o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, igual a x2 mais 16 elevado a 2. Dá para cortar x2 de ambos os lados, e aí você fica com uma expressão para x. A expressão para x é que x é igual a 16 elevado a 2 menos 1 sobre 2. Então, x, para responder a letra D de dado, né, x tem que ser igual a 127,5 metros. Ou seja, quando o ponto P está a uma distância de 127,5 metros, né, do ponto S1, da fonte 1, então você tem que a diferença, né, de fase entre as duas ondas corresponde a meio comprimento de onda. Para responder a letra E, quando corresponde a um comprimento de onda, a gente faz uma conta similar, ok? Então, a gente pega a diferença de fase, o ΔL, que é igual a raiz de x2 mais D2 menos x, e substitui igual a 1 lambda, né? 1 lambda igual a raiz de x2, substituindo D, que vale 16, menos x, o lambda vale 2, então fica 2 mais x elevado a 2, ok? Já tirando o quadrado dos dois lados, fica isso aqui, correto? E aí, quando você resolve para x essa expressão, você faz a sua continha aí, você vai achar 63 metros. Ou seja, para ter uma defasagem, né, de 1 lambda, você precisa estar a uma distância de 63 metros. E aí, na letra F, uma defasagem de 1,5, você faz a mesma conta. Ok? Então, 1,5 de lambda igual a x2 mais 16 menos x. Isso aí vai te dar um x de 41,2. Perdão. Então, gente, respondendo aqui ao final da questão, depende, né? A pergunta que é feita aqui, a diferença de fase entre as ondas aumenta ou diminui? Ou seja, a pergunta era, à medida que P é deslocado em direção a x, a diferença de fase aumenta ou diminui? À medida que é deslocado em relação a x, a diferença de fase, como a gente observa aqui de D a F, né? À medida que x se aproxima, ou seja, x era 127, depois 63, depois 41, a diferença de fase foi aumentando. Ok? É isso. Um abraço e até a próxima questão.